Seja bem-vindo ao podcast da comunidade Palavra e Poder. Uma mensagem poderosa que irá abençoar a sua vida, trazendo revelação da palavra de Deus. Ao final da mensagem, compartilhe com seus amigos e com seus familiares. Deus abençoe. Hoje eu queria falar, na verdade é inevitável não falar disso, né? Porque nós estamos nessa série de milagres, então é inevitável não falar de fé. Ou seja, nós vamos falar de fé hoje. E nós vamos falar dos processos que a gente vive de fé. Lá em Romanos, a gente vai ler daqui a pouco, diz que o Senhor nos deu uma medida de fé. Só que isso não quer dizer que essa medida de fé ela não possa crescer. Isso não quer dizer que as raízes dessa fé ela não possam se aprofundar. Isso não quer dizer que os frutos dessa fé não possam ser maiores, mais grandiosos, porque nada é impossível para o nosso Deus. Amém? Você quer nisso comigo hoje de manhã? Amém? Então, nada é impossível para o nosso Deus. E se você pode ter fé, se você pode crer, o que acontece? Deus pode fazer. Então, não existe situação que o Senhor ele não possa entrar. Não existe problema que o Senhor não possa solucionar. Não existe cura que o Senhor não possa gerar, porque nada é impossível para o nosso Deus. Mas para isso a gente precisa entender algumas coisinhas. E é nisso que eu quero entrar hoje com vocês. Abra comigo, por favor, em Romanos 12. Romanos 12, nós vamos ler do 1 ao 3. Amém? Quem não achou, está aqui no telão. Vamos ler, então? Vamos lá. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem o seu corpo a Deus, por causa de tudo que Ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência: não se considerem melhores do que realmente são. Antes, sejam honestos em sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. Glória a Deus. O Senhor te deu uma medida de fé. E essa medida de fé nessa manhã vai aumentar. Você crê? Amém? Então, veja bem, esse texto, tem algumas coisas para serem analisadas nesse texto, mas eu vou pontuar aqui 3. Mas antes de entrar nelas, esse texto ele fala justamente de um processo de fé. Um processo de fé que todos nós vivemos. Por exemplo, quando você aceitou Jesus, o ato de você aceitar Jesus já liberou essa fé dentro de você. E muito provavelmente essa fé de lá de trás, de quando você aceitou Jesus, ou a fé de lá de trás, da primeira vez que você pisou numa igreja, é completamente diferente da fé de hoje. Verdade ou mentira? Por quê? Porque você viveu processos de fé. Conquistas foram acontecendo na sua vida à medida que a sua fé, o seu conhecimento em Cristo foi aumentando. Então, é sobre esses processos que nós precisamos entender e falar hoje, para que você saia daqui hoje todo enfesado, digamos assim, cheio de fé, cheio de certeza, cheio de convicção e, claro, com o seu milagre na mão. Porque daqui você não sai sem seu milagre, amém? Então, a primeira coisa que eu preciso entender, e ela está vinculada até ao primeiro texto, se você puder voltar ao primeiro texto, o primeiro versículo. O primeiro versículo fala assim, portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem o seu corpo a Deus, por causa de tudo que Ele fez por vocês. Quando Paulo ele fala da entrega do corpo, e esse é o primeiro ponto, a entrega. Quando ele fala da entrega do corpo, ele não está falando só do seu corpo físico. Ele está falando do conjunto das coisas. Tanto é que a raiz da palavra, no grego, ela fala de um conjunto. Um conjunto, às vezes, familiar, um conjunto social. E trazendo isso para a palavra de hoje,
qual é o conjunto de coisas que você precisa entregar hoje para o Senhor? Qual é o conjunto de situações que o Senhor está pedindo para que você entregue? Porque está intrinsecamente ligado à elevação da tua fé, a entrega. Então, veja bem, quando ele fala entrega o seu corpo, entrega o conjunto de situações, entrega o conjunto de problemas, entrega o conjunto de coisas que tem te feito muitas vezes perder o sono, entrega o conjunto de coisas que tem te feito muitas vezes fazer com que a sua mente não pare de funcionar, não pare de trabalhar, que você não descanse. E essa entrega, ela vai requerer da gente 3 coisas. A primeira coisa, consciência. Consciência do quê? Consciência de que eu sozinho não dou conta. Consciência de que eu tenho um Deus que é poderoso o suficiente para suprir e para resolver qualquer situação na minha vida. Amém? O que vai requerer também da entrega? Abdicação. Abdicação de quê, meu irmão? Abdicação da sua força. Abdicação da sua estratégia. Abdicação do seu modo de pensar, do seu modo de operar, do que você acha que Deus tem que fazer. Porque você concorda comigo que o Senhor é soberano? Você concorda comigo que o Senhor, Ele pode todas as coisas? Você concorda comigo que o Senhor, Ele faz o possível e o impossível? Então, para que é que você quer planejar para resolver? Se Deus, Ele faz todas essas coisas. Então, veja bem, esse processo de entrega precisa dessa abdicação, a abdicação do seu próprio eu. Muitas vezes da sua própria vontade de resolver, do seu próprio jeito de fazer. E o terceiro ponto sobre a entrega, requer policiamento. Por que requer policiamento? Quem é? Eu nunca, tá, gente? Brincadeira, eu sempre, de vez em quando. Quem é que às vezes falou assim com Deus, Deus, está aqui, ó, na sua mão, fulano de tal. Aí daqui a pouco, Deus, devolve aqui. Devolve aqui, fulano de tal, que você não está fazendo nada, eu não estou vendo o senhor trabalhar, eu não estou sentindo o senhor trabalhar, eu não estou percebendo o senhor trabalhar, pode me devolver? Quem já, gente? Já, né? Todo mundo, eu acho. Às vezes não é com a pessoa, é um problema. Você está lá, ó, joelhado no seu quarto, orando, chorando, Deus, resolve, Deus, eu te entrego, o senhor resolve para mim, o senhor faz as coisas, então vai lá e faz, resolve esse problema, e daqui a pouco, não, Deus, pensei num negócio aqui, o que você acha da gente fazer desse jeito? Você pegou de volta. E do que é que adianta você ficar entregando e pegando de volta? Então, a entrega requer também o policiamento. Policiamento de pôr na mão de Deus e largar na mão de Deus. Sabe por quê? Quando a gente pratica esse ato de entrega, a gente está liberando o Senhor para fazer do jeito dele. A gente está liberando o Senhor para fluir o poder dele, a graça e a glória dele nessa situação. Se eu ficar entregando e pegando, a gente não vai conseguir deixar Deus fazer. Então, a entrega precisa desse policiamento. Precisa desse local de rendição, muitas vezes. A rendição do seu jeito. A rendição da sua perspectiva. A rendição do seu modo de enxergar a situação. Porque, às vezes, meu irmão, para você é um mega problema. Porque a nossa ótica ela é limitada demais. Mas para o Senhor, é isso aqui, ó. É um grãozinho de areia. E Ele resolve, ó, no estalar de dedos. Amém? O segundo ponto sobre esse processo de fé está vinculado ao segundo versículo. E fala sobre transformação. Veja bem, olha. Não imitem o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar. Então, o segundo passo do processo de fé, do processo de amadurecimento da fé, é a transformação. E é uma transformação completa que o Senhor quer gerar no nosso ser. É a transformação do nosso comportamento, é a transformação do nosso modo de pensar, é a transformação da nossa forma de ver as situações, de enxergar as situações. E dentro desse processo de transformação também vai requerer 3 coisas de mim e de você. Primeiro, reconhecimento. Reconhecimento do quê? Que eu preciso de mudança. Eu não sou bom. Você é bom? É ou não é? Quem que é bom em você? Jesus.
Então, nós precisamos desse processo de transformação. E nós precisamos reconhecer que nós precisamos mudar. Que a nossa mente precisa ser mudada. Que muitas vezes os nossos pensamentos não estão de acordo com os pensamentos do Senhor. A forma que nós fomos criados nos moldaram para viver de uma maneira, mas o Senhor está dizendo para mim e para você, olha, eu estou transformando tudo isso dentro de você. Eu estou mudando completamente o padrão que foi incutido em você pela humanidade e colocando um padrão do céu. Para que você viva a fé e os milagres dele na tua vida. O segundo ponto sobre a transformação é a disponibilidade ou disposição. Eu preciso estar disposto. Eu preciso querer essa mudança. Meu coração precisa estar aberto para essa mudança. Porque de nada adianta. O Senhor, Ele não vai chegar batendo o pé na porta, não, meu irmão. Ele não vai chegar arrebentando a porta e falando assim, você tem que fazer isso e pronto, e acabou. Não, essa não é a conduta do nosso Pai. Nosso Pai vai esperar o seu tempo, o seu sim, o seu coração aberto, para que Ele possa entrar gentilmente reorganizar as coisas. Feche os seus olhos por um instante. Você consegue pensar aí, pelo menos uma coisa, que você precisa de mudança? Pode ser um pontinho só. Conseguiu pensar? Amém. Pode olhar para mim de volta. Então, todo mundo tem algo para mudar. O que difere do processo de uma pessoa e de outra pessoa é a disponibilidade. Às vezes a gente olha para alguém e diz, nossa, essa pessoa tem tanta fé. Nossa, essa pessoa flui tanto. Ela é realmente enfesada mesmo. Nossa, essa pessoa é uma mulher ou um homem de fé. Mas o que difere é o processo, é o quanto você se inclina, é o quanto você se disponibiliza para viver esses processos. Quanto mais processos de fé eu vou vivendo, mais a minha fé vai sendo aprofundada, mais a minha fé vai criando raízes mais profundas e mais, na verdade mais não, maiores são os frutos dessa fé. Eu estava pesquisando uma coisa interessante para fazer uma analogia. E aí eu pesquisei assim, será que uma árvore muito grande, ela precisa de uma raiz muito profunda? Não necessariamente. Uma árvore muito grande, ela não precisa de uma raiz muito profunda. Mas um fruto de qualidade, um fruto grande, precisa de uma raiz profunda. Então, não é o quanto você cresce para cima. É o quanto a sua fé está arraigada para gerar frutos saudáveis, frutos bonitos na sua vida. Então, quanto mais a sua fé cresce para baixo, para dentro de você, quanto mais processos de fé você vai vivendo, maiores serão os frutos na sua vida. Mais bonitos serão os frutos na sua vida. Mais vistosos serão os frutos na sua vida. Amém? E o terceiro ponto, sobre a transformação, é a quebra dos padrões. Precisa existir quebra de padrões. Quebra de padrões, e eu digo de rotina mesmo. Por exemplo, o que é normal para todo mundo, do ser humano, do planeta Terra, fazer num domingo de manhã? Dormir, né? Não? A maioria das vezes. Olha que glória, você já quebrou um padrão. Olha que maravilha, você veio para cá, você já quebrou um padrão, você já não está dormindo. É uma analogia boba? É uma analogia boba, mas é para você entender a quebra de padrões, e muitas vezes padrões pequenininhos, padrões minúsculos, que ao seu ver, tanto faz, mas para Deus é um pontapé inicial para aumentar a raiz da sua fé. Amém? Glória a Deus, vocês estão me entendendo? Vocês estão comigo? Amém? Glória a Deus. E o terceiro ponto, não menos importante, é a perspectiva. Vamos lá? Com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência. Não se considerem melhores do que realmente são. Antes, sejam honestos em sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé
que Deus nos deu. Ou seja, perspectiva. A perspectiva de Deus ao seu respeito. A perspectiva de Deus a respeito dos filhos dele, que são vocês que estão aqui. Você sabe me dizer, ou pensar aí rapidinho, uma perspectiva só de Deus ao teu respeito? Uma coisinha só que Deus fez? Por exemplo, Deus garantiu que perpetuamente você fosse amado. Efésios diz isso. Ele predeterminou que o amor dele te alcançasse em qualquer tempo, em qualquer situação, em qualquer circunstância. É a perspectiva de Deus ao teu respeito. Por mais que você não sinta, por mais que você não veja, mas existe. E se existe, acontece. E acontece porque Ele é Deus. Então, dentro da perspectiva, também vai requerer 3 coisinhas da gente. E a primeira delas é a concessão. Eu preciso conceder ao Senhor a autoridade de mudar a minha perspectiva, de entrar ali dentro do meu ser e transformar a minha forma de enxergar, a minha forma de raciocinar situações. Eu preciso conceder ao Senhor essa permissão para que Ele entre dentro de mim e Ele mude tudo. Segunda coisa que eu preciso dentro da perspectiva, eu preciso de honestidade. Eu preciso me achegar ao Senhor com verdade, falando, Senhor, eu olhando, não está bom, não. Mas o Senhor olhando, com certeza está bom, porque o Senhor pode, né? Então, me ajuda aqui a mudar. Honestidade. Porque quanto mais eu acho que eu posso, quanto mais eu acho que eu sou, quanto mais eu acho que eu tenho, mais distante do Senhor eu estou. Porque a independência não é boa para a gente. A independência não é boa para mim e para você, para o nosso relacionamento de filho amado com o Senhor. A independência não faz parte da perspectiva de Deus ao teu respeito. Porque se fizesse, Ele não ia mandar Jesus na cruz, não, viu? Por que Ele mandou Jesus na cruz? Para te salvar? Para te resgatar? Mas para se relacionar com você. Quando eu me relaciono, é uma troca mútua. Eu estou sendo vulnerável com o Senhor. Eu estou concedendo a Ele a minha vida. Eu estou concedendo a Ele tudo que eu sou, tudo que eu serei. E a independência rouba isso de você, essa concessão e essa honestidade. E, por último, da perspectiva, submissão. Eu preciso me submeter à palavra de Deus. Eu preciso me submeter à perspectiva de Deus ao meu respeito. Eu preciso me render para esse local. Veja bem, é muito difícil. Porque nós fomos moldados. O nosso padrão humano é o quê, gente? Pelo menos as mulheres aqui, os homens também. Mas eu, pelo menos, eu cresci ouvindo, você tem que ser independente. Você tem que crescer e você não pode abaixar a cabeça para ninguém. Você tem que se automanter. Você precisa se manter financeiramente. Você precisa se manter emocionalmente. Epa, peraí. E aí eu venho para Jesus. E aí eu aceito a Jesus. O que é que Jesus faz? Você não precisa mais, porque você tem um Pai que te supre. Você tem um Pai que te supre. Então você não precisa mais entrar para esse local de independência. Você não precisa mais entrar para esse local de autovalidação. Porque a perspectiva de Deus ao teu respeito já existe. E ela é a nova regra da tua vida. Veja bem, o que isso casa com milagres? O que é que está acontecendo com esse tanto de ponto, esse tanto de trem que você falou casa com milagres? Isso tudo é para culminar num lugar de quê? De fé e de palavra. Se a gente olhar para a Bíblia, meu irmão, a gente vai ver mais de 200 milagres sendo feitos na Bíblia. Você tem ideia do que é isso? Mais de 200 milagres ocorreram na Bíblia. Com Jesus, com os apóstolos, no Antigo Testamento. Mais de 200 pessoas viveram milagres. Milagres dentre estes,
de cura, milagres de libertação, milagres de provisão, milagres de todos os tipos. Mas eles viveram mais de 200 milagres. Isso diz para mim e para você que existe um padrão. Qual que é o padrão para o milagre? Uma palavra e a fé. Uma palavra e a fé. O que Jesus fez? Ele garantiu a palavra. Você precisa de cura? Isaías 53, 4 e 5. Está garantida a palavra. Você só precisa da fé agora. Você precisa de libertação? Tem palavra para libertação. Você precisa de vida? Tem palavra para vida. Você precisa de restauração? Tem palavra para restauração. O que o Senhor está fazendo com a gente hoje é nos colocar no ritmo de fé dele. No ritmo onde a nossa perspectiva muda. Eu não penso mais se é que ele quer me curar. Eu não penso mais se é que ele pode me curar. Eu penso que ele já me curou, porque a palavra já foi liberada e ela não volta vazia. Ela não volta vazia. Ela não muda. Ela não faz curva. É igual uma flecha, ó. Vai direto para dentro do teu coração. Do que é que você precisa hoje? É cura? É libertação? É salvação? É restauração? Tem palavra de Deus liberada para você. Basta você crer que tudo quanto você crer, Ele pode fazer. Você sabe que Deus é onipresente, onipotente e onisciente, certo? Ou seja, Ele está em todos os lugares, tanto presente, passado e futuro. Ele detém todo o poder em todas as eras. E Ele tem consciência de todas as coisas. Ele sabe do que é que você está vivendo. Ele sabe o conjunto de situações que você tem enfrentado. Aí eu vou fazer um mini teatro aqui. Quem pode me ajudar? Daia, me ajuda aqui no mini teatro. Vem cá. Fica aqui na frente. Eu vou fingir que eu sou Deus, tá, gente? Pode olhar para lá para frente. Daia, faz alguma coisa aí, tipo, cara de desespero. A Daia, ela está vivendo um modo aqui de desespero, gente. Ela está com sofrimento muito grande, uma situação muito pesada que ela está vivendo. E aí, está aqui, eu vou precisar de mais uma pessoa. Fernanda, vem cá. Você vai ser Jesus. Vem cá. E aí está aqui Deus no trono dele, feliz, conversando com Jesus. Nossa, Jesus, como é que está a humanidade, hein? Está lindo? Tá difícil? O ser humano está difícil, Jesus? Ah, entendi. Vamos dar uma olhadinha na Daiane? Eu estou sentindo que eu preciso ver a Daiane. Vamos dar uma olhada. E a Daiane está aqui, ó, e Jesus está aqui, e Deus está aqui olhando a Daiane. E a Daiane está aqui, ó, num teatro de desespero, de medo, de angústia. E Deus está vendo essa situação da Daiane. Deus está vendo o sofrimento da Daiane. Aí Deus vira para Jesus e fala assim, Jesus, qual que é a palavra que você já deu que garante que isso aqui muda? Aí Jesus fala para Deus, Deus, Pai, eu já liberei uma palavra na cruz de mudança, de vida, de abundância, de prosperidade, de cura, de transformação. Aí o que Deus faz? Está liberado o poder. E aí muda a vida da Daiane. Por quê? Porque ela já sorriu, olha que lindo. Por quê? Porque Jesus já liberou. Veja bem, a Bíblia fala que Jesus é o quê? É o nosso advogado diante do Pai. Ele é o intermediador ali. Só que, além de estar Jesus aqui, está o Espírito Santo e a renca toda de filhos. Então, a Daiane também está aqui. O Vitor também está aqui. A Isabela também está aqui à direita do Pai. Então, veja bem. Obrigada, meninas. Pode voltar. É um teatrinho? É. Mas para dizer que já foi liberado. A nossa perspectiva, a partir de agora, não é mais de Deus, será que Ele vai fazer? Será que Deus quer fazer? Será que Deus tem a capacidade de mudar isso?
Será que Deus tem a capacidade de entrar na minha família e transformar a minha casa? Será que Deus tem a capacidade de mudar a minha vida financeira? Será que Deus tem o poder de transformar aqui o meu próprio coração? Porque está difícil. Eu reconheço, está difícil. Será que Deus tem a capacidade de arrancar a amargura de dentro de mim? Não é mais sobre isso. Ele já fez. Ele já fez. Tudo que precisava ser feito para garantir para você uma vida plena já foi feito há 2025 anos atrás numa cruz. Então, nessa manhã, eu quero te chamar para se posicionar nesse lugar de fé. Não de que, será que ele faz? Mas sim, ele já fez. Sim, ele já proveu. Sim, ele já liberou. Sim, a palavra já foi falada. Sim, todas as coisas já foram feitas. Sim, existe poder suficiente e ainda esse poder ultrapassa aquilo que eu penso, aquilo que eu acho que vai acontecer. Eu quero te convidar a ficar de pé no seu lugar. Porque sim, o milagre já chegou. O milagre já existe. Ainda que você não veja, ainda que você não sinta, ainda que você não consiga perceber com a sua humanidade, ele já existe. Então eu quero te chamar para esse lugar de fé agora de manhã. E você vai declarar junto comigo, já existe o meu milagre. Já existe. Porque é aquele Deus que fez o cego ver, aquele Deus que fez o surdo ouvir, ele é um Deus de milagres. Aquele mesmo Deus que ressuscitou um morto. É o mesmo Deus que operou antigamente, é o mesmo Deus que opera hoje de manhã na tua vida. É o mesmo Deus que está indo lá na tua casa, visitando a tua casa e mudando toda a situação da tua família. É o mesmo Deus que está colocando as mãos sobre a sua cabeça e derramando favor, glória e poder para que você viva de forma abundante. É o mesmo Deus. Ele não muda. A palavra dele não volta vazia. Ela não faz curva para lado nenhum. É esse Deus, é embasado nessa fé e nessas palavras que nós vamos orar agora. Qual é a situação da tua vida? Entrega para Deus, é o nosso primeiro ponto. Faz o seu ato de entrega aí agora no seu lugar. Comece a entregar agora no seu lugar. Vamos lá. Senhor Jesus, nós entregamos. Está nas suas mãos. Nós liberamos para o Senhor agora, para que o Senhor possa agir nas nossas vidas. Nós liberamos agora o Espírito Santo de Deus. Toda situação, todo problema, tudo aquilo que o Senhor pode gerar nas nossas vidas. Nós queremos o teu milagre. Deus que faz o céu. Nós queremos o teu milagre agora, Espírito Santo de Deus. Está passando por aqui. Está Vamos lá, vamos entregando, igreja. Entrega ao Senhor. Apresente ao Senhor essa situação. que o surdo faz ouvir. Nós apresentamos, Espírito Santo, todos os problemas, todas as doenças. Nós apresentamos todas as situações. Nós apresentamos todas as causas aqui diante do Senhor e nós te entregamos, porque o Senhor é quem vai resolvê-las. É o Senhor que já liberou a solução. É o Senhor que já liberou a palavra de vitória. É o Senhor que já decretou a vitória nas nossas vidas. É o Senhor que faz os milagres agora. É o Senhor que faz os milagres agora. Agora nós vamos para o segundo passo, que é o passo da transformação. E esse passo, você vai sair do teu lugar e você vai vir aqui para frente. Por quê? Está dizendo para o mundo inteiro, não só para quem está do teu lado, mas para demônios, para principados e potestades: eu creio no Senhor. Eu estou caminhando em direção ao meu Pai. Então vem aqui. Pode vir. Caminhe em direção ao seu Pai.
E agora você vai começar a declarar o que é que você quer ver dessa situação. A palavra de Deus é cura? Vai acontecer agora. É libertação? Já está acontecendo agora. É transformação? Já está acontecendo agora. Espírito Santo de Deus, vem com teu poder aqui agora. A tua perspectiva sobre nós. Nós só precisamos de uma palavra e de fé que o Senhor faz todas as coisas. A palavra já foi liberada há 2025 anos atrás por Jesus na cruz. E a nossa fé agora está alicerçada na perspectiva do Senhor. Então começa a operar aqui agora o teu milagre, Espírito Santo de Deus. Começa a operar as curas aqui nesse lugar. Começa a liberar, Espírito Santo de Deus, o teu poder sobre as nossas vidas agora. Libera, libera, libera. Aumenta a tua presença aqui, Espírito Santo. Aumenta a tua presença aqui, Espírito Santo. Libera, 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 Espírito Santo de Deus. Deus do sobrenatural. Nós cremos, 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 cremos que o Senhor pode todas as coisas. Poder